eu acho interessante como algumas pessoas tentam criar, né, um culto pagão ali institucionalizado, desde os dias de Moisés ali em Israel, a partir desses elementos. Né? É muita criatividade, é muita viagem, é uma interpretação assim que só cabe dentro da cabeça de pessoas que querem enxergar, querem ver coisas que não se encontram em hipótese alguma no texto. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Apologia com Pedro. Se você já conhece o canal, muito obrigado por estar mais uma vez acompanhando o canal. Se você é a primeira vez que está passando por aqui, então se inscreva, tá certo? Conheça aí o nosso trabalho e divulgue também para o crescimento desse canal. Vamos lá, eu queria tratar sobre uma questão que eu já vi algumas pessoas comentando, discutindo, e eu queria dar minha opinião sobre isso, né? Que é sobre a questão relacionada à serpente de bronze, ou a serpente de cobre, né? A palavra pode ser usada para se relacionar aos dois metais, uma vez que os dois, um tem parte do outro também, né? E quando nós falamos, ou quando lembramos aquela história, a história que se encontra lá em Números 21, 4 a 6, história conhecidíssima, né? O povo peca mais uma vez, pisa na bola de novo, o povo vivia pisando na bola, né? Gente, é assim mesmo. E aí Deus manda serpentes, a palavra ali seráfio, né? Serafim, né? Serpentes abrasadoras, ou seja, serpentes que queimam. Então a ideia era, essa palavra é usada para se mencionar uma serpente cujos veneno parece queimadura ou leva a pele a necrosar como uma queimadura violenta. E aí nós temos uma história bem interessante, porque Moisés, sob, debaixo da ordem de Deus, ele faz uma imagem, né, da serpente, ou seja, da serpente abrasadora, da Seraf, e o texto bíblico diz que todo aquele que olhar, né, todo aquele que olhar para a serpente, imediatamente seria curado, tá certo? Então o texto de Números diz isso. Como compatibilizar essa revelação? E ainda tem mais, né? Lá no livro dos Reis, segundo Reis 18:4, diz que Ezequias, o grande e fiel rei Ezequias, na sua reforma espiritual, ele vai lá e destrói a serpente de bronze, que o texto diz que até aqueles dias, ou durante um período ali grande, se adorava, os filhos de Israel, muitos judeus ali, muitos hebreus ali, judeus ali, adoravam e lhe chamavam, né? O texto, algumas traduções como a João Ferreira de Almeida dizem, lhe chamavam de Neustã. Outras versões, em inglês, algumas versões mais modernas, dizem que usam a expressão que eles chamam, ou chamada por Ezequias de Neustã, ou seja, pedaço de bronze, como se fosse uma expressão jocosa, né, se referindo àquele pedaço de bronze, ou aquele pedaço de cobre, que é o material do qual a serpente era feita. Tá certo? Então, eu queria só que nós pensássemos um pouquinho sobre isso. Tem alguns elementos, algumas pessoas dizem, olha, existia um culto, houve um culto rival ao culto a Yahvé, o rival ao culto a Hashem, não vou não usar nenhum Jeová, nem Yahvé, nem nenhum desses nomes, para evitar aí discussão, porque não sabemos aí, se nem os judeus sabem, né, a pronúncia correta do tetragrama, então não vai ser eu nem você que vamos achar que encontramos, descobrimos, né? Como as Testemunhas de Jeová fazem, como as Testemunhas de Yehoshua fazem, um monte de outras pessoas aí, malucas na tentativa de interpretar isso, um nome que é impronunciável, não sabemos a pronúncia. Mas
Números 21:6 diz: então o Senhor mandou entre os povos serpentes abrasadoras, já expliquei, serafim, que mordiam o povo e morreram muitos. Moisés fala, a ordem de Deus é que faz uma serpente, verso 8, faz uma serpente abrasadora, uma serafim, igual as que tinham picado, põe-na sobre uma haste e verás, e será que todo mordido que a mirar viverá. Então ele diz, olha, todo aquele que mirar essa serpente será curado. Aí nós temos alguns elementos interessantes. Algumas pessoas falam, olha, existe um culto ali, e a grande prova desse culto é que esse chamado monoteísmo promovido por Moisés, né, é uma farsa, porque havia sim um culto a uma religião, tinha um culto bem estabelecido, né, de crenças pagãs no antigo Israel e tudo isso aí, dentro do templo, dentro do tabernáculo. Então, nós temos que entender algumas coisas sobre isso. Primeiro, a palavra que aparece ali, né, para ver, a palavra que aparece, Raá, ver, ela não aparece nos outros textos onde ela surge, simplesmente no sentido de culto, né? Olhar no sentido de adorar, de prestar homenagem, de reverenciar, de queimar incenso. Não. Ela não aparece, a palavra não aparece nesse sentido, né? Ela aparece simplesmente falando do ato de olhar, de perceber com a visão. Tá em Gênesis 1:4, viu Deus que a luz era boa. Tá? Quando Deus fala para aparecer a terra, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca, ou seja, vista a porção seca, Gênesis 1:9. Também não tem nenhuma ideia de culto ali. Né? A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, falando do nascimento de Moisés, Êxodo 2:2, vendo que era formoso, ou seja, olhando, ou seja, a palavra que aparece, ela não tem ideia de um culto, de cultuar, de adorar. Né? O fato de olhar para a serpente simbolizaria que eles estavam prestando um culto ali a serpente, um culto tolerável e aceito dentro de Israel durante um período, até que finalmente houve um monoteísmo já no período ali, supostamente do segundo templo. Né? Não é essa a ideia que está no texto. O texto deixa bem claro que era olhar. Agora, eu acho interessante como algumas pessoas tentam criar, né, um culto pagão ali, institucionalizado, desde os dias de Moisés ali em Israel, a partir desses elementos. Né? É muita criatividade, é muita viagem, é uma interpretação assim que só cabe dentro da cabeça de pessoas que querem enxergar, querem ver coisas que não se encontram em hipótese alguma no texto. Tá? Simplesmente isso. Não tem uma outra resposta, não tem uma outra coisa que a gente possa pensar a não ser isso. Tá? Porque o texto não está dizendo que adorar, ele manda apenas olhar. Tá certo? Agora, não seria de se espantar, né, ou de nos espantar, quando a gente vê alguns seres usados dentro de outras culturas, né? Aí nós estamos falando da serpente abrasadora, cujo veneno é muito forte, usado também para serpentes comuns. A mesma palavra que aparece para essa serpente, que é a palavra seraf, é usada para o serafim, aqueles seres que aparecem lá em Isaías 6:2, tá? Estou usando aqui a Teb, diz assim: no ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado sobre um trono alto e excelso. A cauda da sua veste enchia o templo. Acima dele permaneciam serafins, é o plural de seraf, da serpente. Cada um tinha 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Eles gritavam um para o outro: Santo, 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 o Senhor do Universo. Sua glória enche a terra inteira. Então, é interessante como um texto onde menciona de forma muito clara, né, esses serafins e eles falando Santo, Santo, Santo. É óbvio que isso era uma forma de entender o reino celestial e forma de entender a presença de Deus, né, não o céu. Eles não entendiam o céu nas proporções que a gente entende dentro do pensamento cristão já bem posterior, e nem o mundo inferior dentro das proporções que a gente entende a partir da teologia cristã. Mas é interessante que eles já falam que esses seres
é como se eles estivessem vindicando a santidade de Deus, ou seja, protegendo essa santidade, vindicando, e aí são representados através dessas serpentes aladas, tá? Do mesmo jeito que a gente usa tantas figuras, né, ou tantas representações para o mundo invisível das coisas que a gente vê no mundo visível. Deus, ele se acomodou à cultura. Nós não podemos esquecer disso. Deus não é uma criação da cultura, mas ele se revela dentro da cultura. Então, no momento que ele se revela, ele tem que pegar os elementos daquilo que está na sua cultura e se expressar através deles. É apenas isso. Então, quando se fala de serafim, nós estamos falando de seres representados, né, por vários povos da antiguidade. Vários povos usam essa mesma ideia, inclusive os povos do Egito, da Suméria, né? E fica aí a ideia da serpente como esse ser enigmático, né? No sentido de que às vezes as pessoas atribuem a ela poderes demoníacos, né? É muito comum associar ao caos, afinal de contas, nas culturas de Canaã, na cultura da Babilônia e outros povos, o caos é representado por uma serpente. Mas também a ideia da serpente é a ideia de cura, tá? Como nós vamos ver lá no épico, né, de Gilgamesh ou Gilgamesh, nós vamos ver ali no épico ele buscando a eternidade, né, mergulhando na água caótica e pegando ali uma planta, uma erva que lhe é da eternidade. Depois ele traz para a superfície e quando ele vai tomar banho, uma serpente a rouba. E ela adquire a eternidade. E a grande prova disso é que ela muda de pele. Então, essa mudança de pele da serpente foi criada também. Foi uma forma de entender no imaginário popular a ideia de que ela era eterna, né? Então, a ideia da associação da serpente com a cura também, tá certo? Ela vem de tempos imemoriais, tá certo? Aquela ideia da serpente como símbolo da medicina, como se tem hoje. Então, quando nós olhamos esse texto, nós só vemos ali um culto, né, que havia, um culto pagão, que foi institucionalizado em Israel, período depois de Moisés, a partir daquela serpente, que serviu apenas como um símbolo. Assim como os serafim estavam na presença de Deus, vindicando a santidade dele. É um símbolo de seres que estão diante de Deus, estão presentes diante de Deus. E ali, quando eles são picados, ele manda fazer uma serpente, mas não para adorar. Não houve culto. Aliás, você não encontra no texto bíblico a representação de serafins dentro do tabernáculo, dentro do templo. O texto que nós encontramos do livro do segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 4, que diz que Ezequias, no seu grande zelo espiritual, destruiu a serpente e lhe chamou de Neustã. Algumas versões em português diz que os filhos de Israel lhe cultuavam, adoravam e lhe chamavam de Neustã, né? A maioria das Bíblias mais modernas não dizem que os filhos de Israel chamavam de Neustã, mas que ele chamou de Neustã. O que era chamada, o que foi chamada de Neustã. Ou seja, é como se ele tivesse usado uma forma jocosa de chamar a serpente que eles estavam cultuando ali, tinha se tornado um culto, né? Não havia antes, mas tinha se tornado um culto pagão, e aí ele chamou simplesmente de pedaço de bronze, numa expressão jocosa, dizendo que aquilo não tinha nenhum valor, a não ser, era apenas um pedaço de bronze. Mas não deveria nos espantar esse tipo de comparação e esse tipo de uso dessas ideias dentro do Antigo Testamento, ou mesmo dentro do Novo Testamento, né? Não deveria nos espantar o uso disso, porque Deus está comunicando dentro dos elementos culturais que eles possuem. Tá certo? Só e simplesmente só isso. Assim, agora você tem, por exemplo, a figura dos querubins, que estavam nas cortinas do tabernáculo, que estavam dentro do templo de Salomão, no lugar santíssimo. E eu não estou falando daquela representação sobre ali a tampa, né, do propiciatório na Arca do Concerto. Eu estou falando do lado. Existiam querubins, figuras de querubins gigantes dentro do templo de Salomão. Então, quando a Bíblia diz não existe nenhuma tensão entre isso e o mandamento de Êxodo 20 relacionado à questão de não adorar outros deuses, nenhum conflito, não há nenhum problema, não existe ali nenhum erro com relação a isso. Olha, esse texto aqui é de uma tradição mais monoteísta, aqui é uma menos monoteísta. Não, monoteísta, não. Não existe nenhum problema com isso, tá? Simplesmente o problema é zero.
Porque Êxodo 20 deixa bem claro, por exemplo, que as imagens ou aquilo que é representado é aquilo que é representado para culto. Nós não temos nenhum culto aos querubins que estavam, por exemplo, representados dentro das cortinas ou nas cortinas, né, que eram representados sobre a arca. Aliás, no livro de Números, né, no livro de Números 7, verso 8 e 9, diz que Deus falava por sobre os querubins. Então, esses querubins eram seres que representavam a presença divina. Assim como a serpente de bronze. Assim como a serpente de bronze. Deus mandou fazer uma serpente, né? E aí, mencionando mais uma vez Isaías 6, a visão que Isaías tem da glória de Deus, aparece os serafins. E aí, esses seres vindicadores da santidade de Deus, quando alguém faz uma imagem de um ser desse, ele não está fazendo a imagem para adorar esse ser. Essa não foi jamais a intenção de Moisés. E Moisés escreveu o Decálogo, recebido, né? Aliás, recebeu do Senhor e o deu à nação. A idolatria era esse compartilhamento ou divisão da fé deles com as divindades pagãs, quer fossem do Egito, quer fossem de Canaã, era algo punido com pena capital. A idolatria era um pecado terrível. Então não existia esse culto de competição, só existe um culto. Agora, existiam, nós sabemos, elementos de paganismo durante todo o Antigo Testamento, introdução de elementos pagãos. E Ezequias, ele é esse rei extremamente zeloso, que destrói, não só a serpente de bronze, mas ele acaba com todos os cultos pagãos. Os postes de ídolos, adoração nos altos, que outros reis, mesmo reis zelosos, não fizeram. Alguns reis purificaram de uma forma e tudo, mas não fizeram uma reforma tão forte quanto Ezequias fez. E aí, quando nós dizemos que os serafins aparecem ali com essa força, como esses seres representativos ali que vindicam a santidade de Deus, nós temos no Antigo Testamento ali essa representação da serpente. Do mesmo jeito que os querubins não eram cultuados dentro do templo, ou mesmo as imagens dos querubins que estavam nas cortinas do tabernáculo não eram cultuadas, do mesmo jeito não havia culto do serafim. E quando esse serafim passou, essa serpente abrasadora que Moisés fez, passou a se tornar objeto de culto, a Bíblia demonstra que ela, um tempo depois, foi destruída por Ezequias, porque entre Moisés e Ezequias, quase 700 anos, e ela é destruída ali por Ezequias, numa verdadeira reforma espiritual. Então, não existe um culto à serpente dentro do antigo Israel, não existe um flerte, um namoro com essa ideia, institucionalizado e que entram em contradição às tradições monoteístas do Antigo Testamento. Não, em hipótese alguma, basta vermos numa linha do tempo e basta entendermos essas questões a partir desses elementos. Mas usou um elemento pagão. Eu vou fazer um outro vídeo depois para explicar isso de uma forma mais clara, o que significava o uso de alguns desses elementos, desses seres, dos atributos, das figuras, das imagens desses seres, dentro de elementos, inclusive no próprio Israel. Vou explicar depois em um vídeo, outro vídeo, um pouco mais sobre isso. Mas que fique claro isso, não existe nenhum culto desse tipo, não foi tolerado, não foi aceito e nem foi realizado. Olhar para o serafim era o mesmo que olhar para o querubim e lembrar que ele vindicava essa presença de Deus, porque Deus está acima dos querubins. E Deus é cercado pelos serafins, porque são aqueles que vindicam a sua santidade e que dizem que ele é santo, 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 como de fato ele é. Só isso. Elementos culturais usados para expressar ideias que só poderiam ser expressas por Deus através da cultura subjacente. Toda a cultura que eles possuem, tudo aquilo que está ao redor, então Deus tem que se comunicar a partir dos elementos que eles possuem e não dos inexistentes. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos fortaleça e que você possa crescer a cada dia na graça, no conhecimento do Senhor e levando esses estudos um pouco mais a sério para que a gente possa entender esses contextos sem criar aí falsas ideias desencaminhadoras da fé, dizendo que havia ali
uma mescla de cultos e um paganismo que não está no texto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Fui.